gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda, o mundo muda, a gente muda. Olá, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Meio Ambiente. No cenário mais ecológico da Baixada Santista, nós hoje vamos receber Miguel Escandon, da ONG Amigos da Água. Miguel, por favor, é um prazer enorme estar recebendo você no programa. Por favor, vamos sentar. Fique à vontade. Miguel, que também, como eu, pela sua própria atividade, é um ambientalista, né? Mas um ambientalista que nós temos aqui a honra, que já é conhecido da casa, que sempre presta um serviço importante para a nossa cidade. Muito obrigado pela sua presença, Escandon. Eu fico mais emocionado por vários fatores. Primeiro, pela tua linha de vida se debruçando sobre o meio ambiente, que, na verdade, é uma cidadania que todos deveriam entender isso. E a honra de estar ao seu lado num programa que me está estimulando a energia maior ainda do que eu já vinha. Que legal estar aqui contigo. Muito obrigado pela lembrança, muito legal, muito obrigado por esse convite. Nós é que agradecemos. Já era a hora, né, da sua presença no programa, a gente já tinha pensado nisso e até nos encontramos já anteriormente já com essa possibilidade e hoje temos essa honra de contar com você. Mas é sempre importante, Escandon, a gente colocar para o público do programa Cidadania e Meio Ambiente as origens, né, da ONG que você representa e representa muito bem, porque é uma ONG que tem uma temática fundamental para a vida humana, que é a água, né? Então eu gostaria que você abordasse inicialmente as origens, né, que levaram você a constituir com outras pessoas a ONG e a desenvolver essa luta de conscientização. Perfeito. Então, dois elementos foram vitais para a construção dessa honra, dessa entidade que a gente está se debruçando. Dois elementos, estes são amizade e água. Então, nós entendemos, ou eu particularmente penso, que não é possível você estar numa sociedade se você não tiver amigos. Segundo, o fato de estarmos vivendo, não é possível existir a vida sem água. Então, tem pessoas que se debruçam sobre religião, outra. Então, nós entendemos que a amizade seria o ponto em comum para fazermos uma constituição juridicamente de uma entidade sem fins lucrativos, que era a proposta de caminharmos junto nesse pensamento comum que chama-se amizade. Entre esse elemento, vários amigos, pensando e agindo, fizemos essa construção. Curiosamente, essa entidade ela foi fundada no Dia dos Direitos Humanos, que é o dia 10 de dezembro, segundo a Constituição da ONU. O Dia dos Direitos Humanos convencionou-se no dia 10 de dezembro. Então, no dia 10 de dezembro é que nós comemoramos a existência da fundação jurídica da entidade, porque os direitos humanos estão ligados exatamente nessa proposta. Mas, curiosamente, na caminhada nós percebemos que a ONU, quando houve da Declaração dos Direitos Humanos, o direito à vida estava no terceiro direito, quando, na verdade, teria que ser no primeiro direito. Exatamente. Então, nós temos uma briga com a ONU agora para enfrentar, para que eles façam uma reflexão e, quem sabe, numa utopia de mudar isso para o primeiro direito dos direitos humanos. Uhum. Agora, o porquê que eu, particularmente, fui mentor disso, porque durante uma parte da minha vida eu trabalhei na área de medicina, na área de documentação médica, que eu sou de formação fotográfica, né? Eu sou fotógrafo na área científica e sou desenhista na área científica, na área especificamente em medicina. Então, durante uma parte da minha vida, eu ali labutei nessa área. E esse olhar
para a água foi através de um documento que eu vivi de um paciente que foi acometido por um cálculo renal de extrema dimensão, e aquilo eu usei como um documento para passar para os alunos, né, na área didática, todo aquele, como se formou aquele cálculo renal. E isso passou como sendo um elemento científico de documentação. Mas quem iria imaginar, ou eu iria imaginar, que no futuro eu seria acometido por cálculo renal? Então, eu sou portador de cálculo renal, como tantas e tantas pessoas. Então, grande parte do cálculo renal advém de você não ter consciência de ingestão de água para o teu organismo estar perfeitamente. E o cálculo renal, ele também é um dos elementos, a ausência de beber água, e aí se acumulam, se aglutinam os cristais, e daí se forma o cálculo renal. E eu fui vitimado, aí eu vi a dimensão que era a dor de um cálculo renal. Então, tudo isso veio juntar esse conceito, e aí chama-se Amigos da Água. E aí iniciou a sua ação. A ação, o trabalho, a conscientização. Isso. E como faríamos a ação? Estou falando de 15 anos atrás. 15 anos. 15 anos, quando ninguém tinha imaginado falar sobre água ou imaginar que hoje estaríamos com esse drama. Então, o fato dessa ação, como iríamos levar essa conscientização? Pelo fato de eu ter essa habilidade fotográfica de desenho e ter uma outra parte da minha vida, que eu desenhei durante muitos anos no jornal A Tribuna, no suplemento infantil, eu me identifico muito com esse lado infantil. E nós fazemos as ações através do lado lúdico, que é uma maneira de dar velocidade e permanência na mensagem. E vocês veiculam essas mensagens de conscientização através de quais meios? De mídia, os meios de palestra, nas apresentações, sempre que somos lembrados, nós utilizamos elementos lúdicos para permanecer, não é? Na mente das pessoas mais tempo. Por quê? Durante a vida, durante o dia, nós recebemos milhares de informações. E para você permanecer na mente de uma pessoa, precisa usar de recursos outros que possa ficar mais tempo, né, do que outras mensagens. E nós encontramos a equação, que seria o lado lúdico, né? Então, quando nós nos apresentamos, nós temos um capacete com torneira. A primeira coisa que o espectador ou o receptor da mensagem vê é uma coisa bizarra, mas curiosa, para saber que diabo, porque aquilo não faz parte das imagens que ele vê costumeiramente. E com isso, nós vamos penetrando e vamos buscando diálogo. A pessoa nos pergunta por que isso? E é uma maneira de nós nos aproximarmos. Então, temos outros elementos lúdicos, por exemplo, o guarda-chuva, que ao abrir, em vez de abrir normalmente, ele abre de cabeça para baixo. Então, nós nos apresentamos com elementos atípicos, e com isso a gente chama a atenção das pessoas quererem saber, questionar o porquê daquilo. E vocês usam, assim, uma linguagem de acordo com a faixa etária? Tudo tem um público-alvo? Não, o público é em geral, mas é difícil você abranger todos. Quando o tema é o perfil do espectador ou do receptor, ele tem, por exemplo, idade, nós já fizemos apresentações com criança de 3, 4, 5 anos. Então, nós temos a tartaruga por controle remoto. Usamos uma outra linguagem que é para chegar no receptor. Então, estudamos o perfil, a idade, o local, o tempo, a luz, tudo isso é estudado para quando nós colocarmos a ação dos Amigos da Água, ela tenha, na verdade, é um show, né, Nelson? Não é bem uma palestra, é um show. Né? Nós chamamos de show dos Amigos da Água, o show da água. Então, com esses elementos, nós trazemos a amizade, o sorriso, a descontração, embutido vai
o lado científico, aprofundo. Nós procuramos fazer minúcias em detalhes para que possa ser entendido pelo receptor. E isso vai desde uma criança de 3, 4 anos, como vai para também terceira idade, ou como vai para profissionais liberais. Nós também fizemos palestra para padres na religião católica. Inclusive, a campanha da fraternidade de 2003, pela religião católica, o tema foi água. E tivemos a sorte de expor isso ao bispo Dom Jaci Braido na época, e ele levou a discussão lá em Itaici, do qual foi aceito o tema, e nacionalmente a campanha da fraternidade foi para nós uma alegria, que fomos os geradores dessa ideia para que a religião católica propagasse isso pela primeira vez. A católica lançou o tema água. Escandon, acho que essa questão da água, a gente tem aqui no Brasil, de uma forma mais recente, problemas de toda a ordem em várias partes do país. Por um lado, isso acentua uma conscientização da importância da utilização de forma racional da água, e por outro lado, às vezes a gente entende assim, pelo sofrimento ou pelo amor, né? Se não foi pelo amor, né, pela consciência pura da necessidade de você estar utilizando a água de uma forma adequada, agora com essa falta de água em várias partes do país, como é que você tem visto essa problemática das mudanças climáticas e os problemas da falta de água em várias partes do território nacional? Curiosamente, o que você falou é o que eu vim para os Amigos da Água pela dor. Eu não vim pelo amor, justamente pela dor que me veio. E quando você aborda que esse tema está agindo como uma ação de conscientização que vem pela dor, há 15 anos atrás a gente vinha falando isto. Já era uma antecipação. Mas quem somos nós perante a mídia, quem somos nós perante a humanidade? Uma entidade ainda formada por ideologia, com utopia de querer fazer. Mas, como diz o outro, nós estamos fazendo a nossa ação, né? Aqueles que têm a visão, têm a lembrança, sabem o quanto que a gente se debruça, você mesmo. Eu não estou aqui representando a entidade Amigos da Água, se não tivesse sido uma filtragem, uma análise de você, porque você é muito criterioso na proposta do espectador. Então é uma honra novamente estarmos aqui, porque nós passamos por um crivo com análise para podermos estar conversando sobre esse tema. Mas o drama da água está apenas começando. Só que esse começo é uma velocidade muito grave do problema. É maior do que estamos vendo. É muito, muito, muito grave. Grave em todo sentido. Desde o problema climático que você abordou, como as ações humanas, como a inconsciência dos que determinam o caminhar da sociedade, e sobre próprios atos nossos do cidadão, que ainda não entendeu que todos nós fazemos parte, né? Numa ação pequena você pode estar detonando, destruindo todo um processo que poderá gerar irreversibilidade, quer dizer, você não reverter o fato, não é? Nem reverter o fato no teu universo, no teu micro-universo. Quer dizer, se você faz uma ação na tua casa, essa ação poderá detonar todo um processo. E se o vizinho fizer, quer dizer, todos nós. Para quem não tem uma noção adequada sobre a questão da água, tem gente que imagina que nasce e vai vivendo, abre a torneira, a água aparece milagrosamente. Mas é importante sempre a gente dizer que a mesma água que hoje existe é a mesma que estava no início da formação do planeta. A água é uma só. É verdade. Né? Não houve mais, ela não se autofabrica, é a mesma água. Agora, com as consequentes poluições, principalmente durante
o decurso do século XX inteiro nas atividades agrícolas, né? Velocidade. Principalmente nas atividades agrícolas, nas atividades industriais, enfim, uma série de atividades desenvolvidas pela nossa civilização, grande parte dessa água ficou comprometida, né? Até os aquíferos, que o Brasil é privilegiado, né, em massas d'água que tem no subsolo do país, já existem indícios de possibilidades de parte desses aquíferos já terem sido atingidos. Então a questão, como você falou muito bem, é muito grave, né? É muito grave e a sociedade precisa fazer um esforço muito grande e a sua entidade, ela é um condutor importante para que isso aconteça, para pressionar as autoridades públicas no sentido do trato desse líquido tão precioso, né, Escandon? Nós temos uma tese, Nelson, de que o único elemento que poderá unir a humanidade é a água. Não vejo outro elemento que possa unir. Mas como é que pode unir a humanidade? Dando-lhe condições de conscientização. Então, a conscientização, o adulto se acha que ele sabe, ele não aceita novas alterações de comportamento. Então, o que nos cabe? Buscar a criança que está dentro de cada um, para que essa criança que está dentro de cada um faça as ações. Se essa criança que está dentro do adulto não quer aparecer, então as outras crianças que estão chegando, que sejam os que vão gerar o policiamento do adulto. Porque como é que vocês não tem como mudar, a não ser mudar comportamentos? Sem dúvida. Comportamento de todos os níveis. Nós teríamos que fazer todo um repensar, desde as novas construções. Imagina dar descarga, Nelson, e nós como vocês sofremos quando vemos ações, dar descarga com água de beber. Quase que 90 e poucos % das construções hoje continuam usando a água de beber para dar descarga no vaso sanitário. Isso daí é um absurdo isso. Mas, Escandon, eu vou pedir licença para você, um minutinho só, a gente vai fazer um break e volta rapidinho. Programação em reação, todos os dias, à 1h15 da tarde, ao vivo, com reapresentação às 11 da noite à 1 da manhã. Eu espero você para debatermos os principais assuntos da região. Ação e reação, apresentação Augusto Capa de Casa. Espero você! A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Escandon, nós temos um quadro no programa chamado Os Olhos do Dono, que é um quadro que foi feito para colaborar com os empresários da nossa região, trazendo ferramentas e conhecimentos para aprimorar o desenvolvimento das empresas aqui. Então eu queria chamar a Fabiola Fiorentino com o quadro Os Olhos do Dono. Olá, estamos de volta com o quadro Os Olhos do Dono. É um quadro da Realidade Tributária, o órgão oficial do Sindifesp, que é um ponto de apoio para as empresas do estado de São Paulo. A gente está aqui hoje com o consultor da Realidade Tributária, o Vanderlei Santana. Vanderlei, hoje eu gostaria de te perguntar o seguinte: por que algumas empresas apresentam dificuldades para manter a eficiência operacional? Processos são conduzidos por pessoas. O que nós vemos hoje no Brasil é uma carência muito grande de profissionais.
nós encontramos excelentes técnicos liderando equipes por conta de que um dia ele ganhou um ajudante, daqui a pouco ele ganhou uma equipe, mas ele não tem o preparo, ele não foi desenvolvido para coordenar e liderar equipes. E certamente esse é o principal fator observado que faz com que as empresas perdam performance, não alcance a eficiência esperada. Seria eliminar despesas, eliminar desperdícios? Certamente, manter a sua empresa enxuta. Esse é o grande segredo. Tá certo, Vanderlei. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. O quadro Os Olhos do Dono volta na semana que vem. Agradecemos a sua atenção e acesse o nosso site, osolhosdodono.com.br. Lá você encontra outras dicas de consultores da realidade tributária e também dos nossos serviços que a gente oferece para todas as empresas do estado de São Paulo. Muito obrigada e até mais. Bom, Escandon, nós voltamos aqui e eu queria presentear você com a revista Realidade Tributária dos nossos apoiadores culturais, desse quadro Os Olhos do Dono, para que você aprecie, né, tiver querendo desenvolver um negócio, você vai encontrar se associando à empresa Realidade Tributária ou algum amigo que tem alguma empresa que você deseje que ele prospere. Está aí os instrumentos para que isso aconteça. Na verdade, a leitura é uma leitura de necessitar, ela é necessária para todo empresário, né? Exatamente. Pelo que eu observei. Então, farei não uma degustação, mas um mergulho nesse universo aqui, para que possamos estarmos mais na sociedade e aproveitarmos melhor a nossa capacidade de viver e trabalhar, né? Exatamente. Mas, Escandão, voltando àquele nosso tema predileto, que é a questão ambiental e a água em particular, com um elemento básico da sobrevivência no planeta de todas as espécies, né? Nós temos visto problemas sérios, como a gente colocou no bloco anterior, mas na nossa região nós temos um certo privilégio, né? Exato. Em relação à questão da água, não temos tido problemas de falta de água, temos um abastecimento, e eu estive aqui já com outros especialistas falando a respeito aí da nossa região, a captação de água, enfim, a reutilização, essa questão toda. Como você tem visto isso dentro da nossa sociedade, né? Porque existem campanhas educativas, a sua ONG trabalha, tem o foco aí na educação, na formação, na conscientização. Como é que você tem visto a resposta da sociedade, né? O cidadão que mora lá na sua residência, o condomínio, os seus moradores, a reutilização da água, a captação de água, da chuva. Você tem assistido, você tem sentido essa melhora da conscientização prática, né? Saber o problema, conhecer e ir na prática está contribuindo para a sociedade. Você tem sido testemunha desse processo? Há dois fatores, Nelson, que fazem essa resposta ser um pouquinho complexa, mas eu vou só colocar uma situação. A ação da mídia tem dado àqueles que têm a responsabilidade de administrar entidades, seja ela um prédio, uma sociedade, ser focado mais para fazer a ação de resposta, né? Do tal chamado ecologicamente correto, de ter um prédio buscando a economia, uma série de fatores. E a gente tem visto que essas ações, elas estão mais presentes, né? Mas, em contrapartida, as ações dos indivíduos continuam a mesma. As ações do indivíduo. Então, dentro da sociedade que ele está, até existe um pouco mais de controle por aqueles que administram. Mas aqueles que usam, não tanto. E com relação ao tema que você falou, que na nossa região nós somos privilegiados, essa frase ela é um pouco polêmica. Por quê? Porque se somos privilegiados, ao mesmo tempo,
estamos fazendo a inconsciência por ter esse privilégio. Então, vemos que está havendo drama, mas é em outros lugares. Só que o planeta é um só. Então, aí eu digo assim, o mercado funciona oferta e procura. O que está acontecendo? Nós temos hoje o volume na nossa região em volume de chuvas e temos certo abastecimento. Porém, se fizermos uma lembrança nesse drama que houve agora na Cantareira, a polêmica foi o seguinte, houve até interesse de puxar água daqui de baixo lá para cima. Que quer dizer que quem manda mais é o poder. Quer dizer, se lá em cima, que é uma cidade com quase 15 milhões de habitantes, e precisa ser abastecida, vai se pegar água de onde tiver. Então, se nós temos água, possivelmente não há de descartar a possibilidade de que essa água nossa também seja dividida com aquele povo que é em volume muito maior lá em cima. Não esquecer também que o volume de água que estamos na nossa região também é oriundo da vegetação que nós temos. De Mata Atlântica. Né? Que nós temos um privilégio do meio ambiente, que aqui se retém mais a água e tudo. Mas não há de imaginar o seguinte, há quantos e quantos anos, centenas de anos, a nossa serra, sempre que vamos a São Paulo, vemos aquela neblina, não é? Aquela água em suspensão, aquela frondosidade do verde que nós temos aí quando subimos a serra. O que ocorre? Aí é uma informação estratégica que eu vou dividir com teus espectadores, dizendo o seguinte, que o volume de pessoas, de volumes de habitantes lá do Planalto vai ser cada vez maior aqui em Santos, e vou dizer por quê. Porque há uma tecnologia sendo desenvolvida industrialmente que vão fazer com que os veículos possam trafegar livremente sem problema do empecilho da neblina. Portanto, não vai ter mais medo de atravessar a neblina, o volume de forasteiros aqui vai ser maior e nós vamos dividir aquilo que temos com aqueles que estão lá em cima, que virão com muito mais prazeroso essa nossa cidade, que temos mais abundância de água, o meio ambiente, o meio... Então, o pessoal vai vir mais em quantidade. Sim, e aí eu acho que até, por outro lado, por esse privilégio, o trabalho de conscientização vai ter que ser maior para que esse privilégio seja um privilégio consciente, né? Porque, inclusive, o Santos fornece água para São Vicente, por exemplo, né? Então, a conscientização, por outro lado, vai ter que ser maior para que, se nós tivermos que dispor de mais água para colaborar no estado de São Paulo, a gente o faça aqui com muita racionalidade, com muita consciência de que a água pertence a todos, né? E que devemos dividi-la racionalmente, com muita consciência, para que todos os seres humanos tenham o direito de beber um copo d'água, né? Essa é a questão. Mas, Escandon, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Era de se esperar. Teremos outras oportunidades, com certeza, porque esse tema jamais se esgotará. Eu queria agradecer a sua presença mais uma vez e suas considerações finais. Nelson, você sabe, tem acompanhado a gente um pouco distante, mas você sempre acompanhou a nossa caminhada. Eu sou apaixonado por água. E quando eu construo uma amizade cujo tema em comum é água, aí eu me realizo, né? E sempre faço a alegria de ter conhecido pessoas como você, como outras pessoas, pela água. Então, eu sou muito grata à água, por isso que eu sou apaixonado pela água. Muito obrigado pela oportunidade e sempre que for lembrado possível, aqui estaremos dividindo essa amizade e essas informações com o espectador. Imagina, nós aqui agradecemos. E você, telespectador do programa Cidadania e Meio Ambiente, acompanhe o programa todas as quintas-feiras, às 21 horas, com reprise, todas as quartas, às 10h30 da manhã. Um grande abraço a todos. A gente muda, o mundo muda, a gente muda, o mundo muda.